Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, com a nossa série de tutoriais. Então, o que que nós fizemos aqui na nossa última aula? Nós configuramos, um fluxo de automação, um fluxo de qualificação receptivo, mensagens externas que a gente chama aqui nas ARPA. Então, o que que esse fluxo fazia? O que que ele faz, na verdade? Ele, quando o lead manda uma mensagem, ele faz uma qualificação ali para poder entender o que que esse lead está querendo e vai direcionando ele até um atendimento manual. Só que o que que ficou faltando para esse nosso funil? Ficou faltando a gente desenhar nele aqui o nosso follow-up, que é o nosso acompanhamento ali para aqueles leads que pararem de interagir com o funil. Então a gente tem aqui, deixa eu ver se eu não estou enganado, eu acho que nós temos aqui uma, duas, temos três casos aqui, são os mais importantes, que a gente vai querer fazer esse follow-up. Então, como que a gente vai começar, com esse nosso follow-up? Para título de ilustração, o que que eu fiz? Eu pedi o Gemini para poder gerar para a gente aqui algumas alguma sugestão de mensagem aqui para a gente fazer esse nosso follow-up. Então, deixa eu trocar aqui para a tela do Gemini. Então, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Beleza, acho que agora já tá bom, já dá para a gente visualizar. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai mandar uma verificação de lembrete 30 minutos depois, porque a gente configurou aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro cenário aqui, que é onde a gente fornece as primeiras opções ali para o nosso lead. Então, se ele quer melhorar o condicionamento físico, aulas de grupo, personal trainer ou planos nutricionais, então a gente vai esperar essa primeira resposta dele aqui, e se ele não responder por 30 minutos, a gente vai começar o nosso follow-up a partir daqui, Então a gente tem um outro cenário aqui, que é quando ele chega já, ele fala que ele quer aulas em grupo, e aí a gente dá as opções para ele, que é o spinning, zumba e yoga, e ele também não responde depois de 30 minutos. Então a gente vai dar a saída do funil aqui para poder fazer o follow-up. E deixa eu ver o outro cenário, é aqui em cima, ó, aqui, ó. Então é quando ele fala que ele quer melhorar o condicionamento físico, a gente pergunta para ele se ele quer emagrecer, ganhar massa ou manter a saúde, e a gente aguarda a resposta. Se ele não responder, a gente também vai fazer o mesmo follow-up, tá? Então a gente vai fazer um follow-up geral aqui, e qual que vai ser o objetivo desse nosso follow-up geral? A gente vai mandar uma mensagem para ele com 30 minutos, se ele não responder. Se ele responder essa nossa mensagem, a gente vai transferir ele para o nosso atendimento manual. Nesse momento a gente vai fazer isso. E como que a gente vai como que a gente vai estruturar esse nosso fluxo de follow-up? A gente tem aqui dentro das ARPA, deixa eu dar um zoom nessa página aqui também, que eu acho que vai ficar melhor para poder visualizar aqui o que que nós estamos trabalhando. Acho que sim, acho que agora ficou melhor. Então, vamos lá. A gente tem aqui nas ARPA os nossos fluxos de automação. Então, o que que são fluxos de automação? É tudo aquilo que a gente vai utilizar para fazer qualquer tipo de automação dentro das ARPA. Então, o fluxo de automação ele é como se fosse um coringa. Ele é um pedaço de uma automação que a gente pode utilizar ele em diversas partes do sistema. Então, eu posso criar um fluxo de automação aqui e utilizar ele como um gatilho de agenda, como um gatilho de Kanban. Eu posso iniciar esse meu fluxo de automação lá dentro do meu fluxo de mensagens externas. Isso também é possível de fazer. Eu posso utilizar esse meu fluxo de automação para poder ser parte de uma sequência de fluxos. Então, pro nosso follow-up aqui, a gente vai utilizar a sequência. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter a sequência número 1, que é a de 30 minutos. A gente vai ter a sequência número 2, que vai ser enviada, vamos colocar aqui, 24 horas depois da sequência número 1. E a gente vai ter a sequência número 3, que vai ser enviada 48 horas depois da sequência de número 2, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos criar um nosso fluxo de automação. Vamos colocar follow-up, etapa 1. A gente vai dar um nome para ela. Então, basicamente, a gente vai adicionar aqui uma mensagem e deixa eu só facilitar isso aqui. Deixa eu voltar para a tela de cá.
Que aí, o que nós vamos colocar aqui nessa nossa mensagem, né? Então, deixa eu copiar ela aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer é só colar essa mensagem aqui e a gente já vai começar a utilizar aqui as variáveis, né? Então, ou seja, tem como a gente, se a gente salvar a informação do cliente, né, como algumas informações já são salvas automaticamente. Então, se a gente pegar ali, quando o cliente manda uma mensagem para a gente, automaticamente a Zarpon já salva o nome que está lá no WhatsApp dele, né? Então, a gente vai conseguir utilizar essa variável nome aqui. Então, beleza. Ó. Olá, nome. Percebemos que nossa conversa sobre a FitFlow Academia foi interrompida. Houve algum problema ou você ainda tem dúvidas sobre os nossos planos e modalidades? Então, a gente vai colocar um digitando aqui de 3 segundos, né? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente também vai adicionar aqui um aguardar resposta. Deixa eu ligar os pontos aqui. Liguei os pontos. E aí eu vou esperar por mais 30 minutos. Se ele não responder, eu vou finalizar o funil. Então aqui a gente não vai ficar insistindo com ele. A gente está fazendo o quê? Só manda uma mensagem para ele, espera 30 minutos para ele responder. Se ele responder, a gente vai encaminhar ele para o departamento de vendas. Tá? Então a gente, beleza. A única coisa que a gente vai fazer aqui nesse funil é isso. Enviou a mensagem, aguardou a resposta, transfere para o atendimento manual. Se ele não responder, a gente vai finalizar esse funil. Beleza. Vou salvar ele aqui. Agora eu vou criar um novo funil, que é o follow-up etapa 2, que esse é o que vai acontecer 24 horas após esse aqui ter acontecido. Então vamos lá, né? Ó, follow-up etapa 2. Então a gente vai adicionar aqui a mensagem de follow-up número 2. Deixa eu pegar ela aqui. Ó, vamos pegar aqui o Gemini passou para a gente também. Então, de novo, a gente só vai substituir aqui pela variável de nome do cliente. Vou usar a variável aqui de contato nome. Vou apagar esse detalhe aqui. Então, vamos botar um digitando também de 3 segundos. Vou fazer a mesma coisa. Tá? O que a gente vai fazer é isso aqui. Então, a gente vai aguardar também por 30 minutos. E o que a gente vai fazer? Finalizar o funil. E se ele responder, a gente vai transferir para o departamento de vendas. Então, basicamente, é isso que esse follow-up aqui vai fazer. E agora a gente vai fazer o de etapa 3. Só que para agilizar, para eu não ter que desenhar ele todo de novo, eu vou utilizar uma função muito interessante que a gente tem aqui na Zarpon, que é essa aqui, ó, copiar funil. Então, cliquei aqui em copiar funil, ele já vem com aquele funil lá pronto, e aí eu só preciso colocar aqui, ó, follow-up etapa 3, e aí aqui eu vou mudar apenas a mensagem, né? Então, deixa eu pegar a nossa terceira mensagem aqui. Então, deixa eu abrir aqui. Tá, então cá, vamos colocar a variável também. Deixa eu adicionar ela clicando aqui, ó. Aí, perfeito. Então ele já tem aqui toda a minha estrutura dos meus funis, né, os meus fluxos de automação. Então a gente tem o follow-up etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Né? A gente vai criar uma sequência. E aí aqui na sequência é que a gente vai colocar para que esses fluxos eles executem em cadeia, né, em sequência, um fluxo depois do outro por um intervalo de tempo pré-determinado. Então, para criar uma sequência, eu venho aqui, vou colocar um nome para ela, sequência de follow-up. Então, a execução desse funil é de imediato. Então, eu vou primeiramente executar o funil de etapa 1. Breno, por que aqui eu vou colocar de imediato e não vou colocar um intervalo de 30 minutos? Porque, veja bem, vamos voltar aqui no nosso fluxo de mensagens externas, só para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui. Vamos pegar o primeiro caso aqui. Ó. Se a gente
a pergunta que pode estar é o seguinte: Breno, se eu quero executar o meu follow-up 30 minutos após o meu lead não me responder, por que que aqui na sequência eu vou deixar de imediato? Porque os 30 minutos ele já está contando aqui. Então, ou seja, como que vai ser a dinâmica disso? O cliente vai mandar uma mensagem, o nosso chatbot vai mandar essa mensagem aqui para ele e vai aguardar a resposta por 30 minutos. Passados os 30 minutos, ele vai dar sequência aqui e aí a gente vai iniciar a nossa sequência aqui. A gente vai voltar aqui depois para poder conectar a nossa sequência de follow-up nesse funil aqui, beleza? Então a gente tem o follow-up etapa 1, então ele vai ser executado de imediato, ou seja, começou a nossa sequência, de imediato já executa o nosso fluxo de automação follow-up etapa 1. Então a gente vai estruturar a base da nossa sequência primeiro, depois eu vou voltar que eu quero explicar para vocês o que quer dizer cada uma dessas configurações aqui. Então, segunda etapa é a etapa 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um atraso. Né? Então, ele vai ser 24 horas. Mas o que é esse atraso de 24 horas? É o atraso em relação à etapa anterior. Então, veja bem, a gente tem aqui na sequência o passo 1, o primeiro passo da nossa sequência, que é o follow-up de etapa 1. O segundo passo da nossa sequência é a execução do fluxo de automação follow-up etapa 2. Ou seja, ele vai executar primeiro esse aqui, e aí depois de 24 horas é que ele vai executar essa nossa segunda etapa aqui. E o mesmo a gente vai fazer com o outro, com a terceira etapa, ou seja, aqui é 48 horas. Então, o que vai fazer? Mas é 48 horas relacionado ao quê? É 48 horas do primeiro ou é 48 horas depois do segundo, que é 24 horas? Então, é a segunda opção, né? É 48 horas depois que ele executou esse daqui. Ou seja, vai dar 48 horas mais 24 horas, né? Do primeiro. Então vai ser o seguinte: primeiro ele vai executar esse fluxo de automação aqui, vai esperar 24 horas, vai executar esse fluxo de automação aqui, vai esperar mais 48 horas depois de ter executado o fluxo da etapa 2 e vai executar esse fluxo de automação aqui da etapa 3. Mas, Breno, pode ser que isso caia num final de semana e aí ele vai responder lá e vai cair para o atendimento manual e não vai ter ninguém para responder ele. Eu quero que isso só aconteça em horário comercial, não sei, por algum motivo pode ser que esses fluxos eles podem disparar aí fora do horário comercial e a gente não quer isso. Tudo bem, então a gente vai configurar isso daqui, ó. Então, o que vai acontecer? Eu consigo limitar que esse meu fluxo ele só seja disparado de 8 até as 18 horas. Então, o que eu estou fazendo quando eu seto essa configuração aqui? Vamos pegar um cenário onde o cliente manda uma mensagem para a gente 5h40 da tarde. Aí ele entrou lá, a gente mandou a primeira mensagem para ele e está aguardando a resposta dele. Se a gente esperar por 30 minutos, 5h40 mais 30 minutos vai passar das 6 horas, vai dar 6h10. Então, quando esse cara me responder, o meu follow-up aqui, e eu vou transferir ele para o atendimento manual, não vai ter ninguém para responder ele. Então, eu não vou fazer o follow-up desse meu cliente fora do meu horário comercial, porque não vai ter ninguém para poder atender ele lá. Então, por isso que eu seto essa configuração aqui de horário. Tá? Então, a gente vai setar essa configuração de horário para todo mundo. Mas beleza. E aos finais de semana? Aos finais de semana, isso aqui não vai valer, né? Porque ele está verificando somente a questão de horário. Então a gente tem essa configuração de dia, né? Então eu consigo selecionar aqui, ó, ele só vai executar esse meu fluxo de automação, né? Ele só vai disparar essa automação nos dias de semana. Então eu vou colocar aqui de segunda a sexta em cada um deles. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou limitando os horários e os dias em que esse meu fluxo ele vai ser iniciado. Então vamos pegar aquele cenário que eu acabei de falar aqui. Breno, o lead entrou 5h40, a gente esperou ele por 30 minutos e mandamos iniciar o nosso fluxo de automação.
nossa sequência aqui de follow-up. Só que essa sequência, ela tá com essa trava aqui, né? É de 8 da manhã, entre 8 da manhã e 6 da tarde, que ele vai conseguir disparar essa minha sequência. Então, esse meu cliente, ele vai ficar sem follow-up? Não, porque o que, que o sistema vai fazer? Quando for um cenário desse, suponhamos que seja aqui às 6h10 que ele vai iniciar a nossa sequência. A primeira coisa que o sistema vai verificar é o horário. Então, opa, já passou de 6 horas, o que, que o sistema faz? Ele vai agendar para o próximo dia no primeiro horário, às 8 horas da manhã. Ou seja, esse meu follow-up que aconteceria às 6h10, ele vai acontecer no próximo dia, às 8 da manhã. Mas, Breno, suponhamos que o dia que a gente tá atendendo esse nosso lead seja numa sexta-feira e a gente configurou aqui para ser de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ou seja, o dia seguinte é sábado. Então, esse meu cliente ele vai ficar sem receber essa minha sequência de follow-up? Também não, porque o que, que o sistema vai fazer? Ele vai agendar para o próximo dia útil, né, o próximo dia que você marcou aqui, às 8 horas da manhã. Porque ele chegou lá na sexta-feira, 6h10, já passou do horário, é sexta-feira, já passou do dia, o que, que o sistema vai fazer? Qual que é o próximo dia? Sábado. Sábado não atende. Qual que é o próximo dia? Domingo. Domingo não atende. Qual que é o próximo dia? Segunda. Segunda ele atende. Então vamos agendar essa sequência, esse funil aqui, para ele ser iniciado na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Mas, Breno, e se eu remover a segunda-feira? Eu quero só que seja de terça para frente. Não tem problema. Você lembra que eu te falei? Que o sistema ele vai perguntar: o próximo dia, sábado. Sábado atende? Não. É domingo. Domingo atende? Não. É segunda. Segunda atende? Se segunda não tiver ali, ele vai perguntar: e terça? Terça atende? Terça atende. Aí ele vai agendar para terça-feira, beleza? Então é basicamente esse o funcionamento aqui. Então o que, que nós temos aqui na nossa sequência são os fluxos de automação executados em sequência com um intervalo de tempo entre um e outro que a gente consegue pré-determinar aqui. Então eu vou salvar a minha sequência, beleza, a minha sequência de follow-up ela está criada, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no gerenciar WhatsApp, né? A gente vai vir aqui onde a gente desenhou o nosso fluxo de automação e a gente vai simplesmente conectar. Tem o bloco aqui, ó, cadê? Sequência, o bloco aqui de sequência. Então, caso o meu lead não responda nos 30 minutos, ele vai iniciar, cadê a sequência? Sequência de follow-up. Então, já tenho aqui a minha sequência de follow-up. Ele está lá, então vamos colocar ela aqui nos 3 pontos. Deixa eu só duplicar o bloco aqui para ficar mais organizado, para ficar mais bonitinho. Então, aqui, deixa eu ver. Ó, o daqui eu vou utilizar o mesmo bloco, tá ok? Então, poderia fazer isso aqui tranquilamente, sem problemas. Eu dupliquei só para não ficar saindo de cá e vindo para cá direto, para não ficar muito emaranhado aqui. Eu vou deixar isso aqui dessa forma aqui, mas não teria problema. Tá? É o mesmo bloco, ele é o bloco de sequência de follow-up. Então, o que eu fiz foi clonar ele, né? E atribuir aqui à frente. Então, tá feita aqui a nossa sequência de follow-up. Então essa foi... Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar. Beleza, pessoal. Então, depois de feita a nossa sequência de follow-up, a gente vai clicar aqui em salvar e tá ok. Tá feita a nossa sequência de follow-up. Quando o cliente mandar a mensagem, vamos recapitular aqui o que vai acontecer. O cliente mandou mensagem, vai receber a nossa primeira mensagem, vai aguardar a resposta. Se ele não responder, a gente joga ele aqui para a nossa sequência de follow-up. Inclusive, se a gente quisesse dar uma sofisticada nessa nossa sequência, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Eu não vou encerrar essa aula agora, não. Eu ia encerrar aqui, mas deixa eu fazer um negócio aqui. O que a gente poderia fazer aqui para incrementar e deixar isso aqui ainda mais bonito e mais recheado aqui de informações? Vamos utilizar as ferramentas que a gente tem. Então vamos pegar aqui, ó. Se esse cara não responder, a gente vai pegar aqui e vai atribuir para ele. Vamos criar uma tag aqui, ó. Tag aqui, ó. Follow up. Não é uma tag que ela vai ser uma cor aqui. Deixa eu ver, uma cor mais chamativa mesmo. Então, vamos criar a nossa tag aqui, follow up. Vamos atribuir essa tag nesse cara.
né? Vamos fazer o mesmo aqui pro daqui. Deixa eu copiar esse bloco. Vamos lá. Então, vamos incrementar ele aqui, ó, porque o que que nós vamos fazer? E o de baixo aqui também, caso ele não responda, deixa eu excluir essa conexão aqui, vou organizar. Opa, não estou compartilhando a tela não, mas o que que eu fiz aqui, ó? Eu só atribuí a tag, clonei o bloco e adicionei ele aqui na frente. Então deixa eu organizar ele aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caso não responda, ele adiciona a tag e joga ele para a nossa sequência aqui de follow-up. Então, vou salvar esse funil aqui. Então, vamos confirmar. Então, beleza. O que que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui nos meus fluxos de automação e vou adicionar, vou dar mais uma incrementada aqui. Porque o que que eu quero saber? Se esse cara respondeu ao meu follow-up, eu quero remover a tag de follow-up, porque ele não está mais no follow-up. Então, eu removo a tag aqui de follow-up. Desse modo, eu garanto que todo cliente que estiver no meu follow-up e não responder ao meu follow-up, ele vai estar sempre ali com a tag follow-up. Isso aí pode ser utilizado futuramente. A gente pode, inclusive, talvez criar uma campanha de remarketing para todos os clientes que ainda estão com a tag de follow-up, para tentar dar uma reativada, para tentar dar uma reaquecida nesses leads no futuro, né? Inclusive é uma estratégia muito interessante que a gente pode estar fazendo para poder justamente, opa, esse aqui, para poder justamente não perder os leads, né? A gente sabe que lead é um negócio caro e a gente não quer perder lead. A gente quer sempre otimizar ali a nossa conversão e nada melhor do que isso, pegar leads ali que estão inativos e tentar fazer alguma coisa com eles, né? Porque se você conseguir eventualmente recuperar um desses leads aí, com uma estratégia que teoricamente praticamente não vai te custar nada, porque você já tem o lead, ele já está aqui no seu fluxo. Então, se você conseguir converter, recuperar um desses leads aí, já é muito bom, né? Já está no lucro. Então vamos lá, só salvar esse funil aqui. Beleza, salvei. Então, o que que nós fizemos aqui na aula de hoje? Foi basicamente isso. Nós demos uma incrementada aqui no nosso funil aqui de mensagens externas. O que antes a gente, ele era ali como que eu posso dizer? Ele tinha ali algumas aberturas para a gente fazer o follow-up. Nós fizemos agora esse follow-up, nós construímos essa nossa automação. Nós entendemos também o que que são os fluxos de automação. Nós entendemos o que que é uma sequência. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E nas próximas aulas a gente vai incrementar ainda mais esse nosso fluxo aqui da nossa Fit Flow, né? Digamos assim, a nossa academia fictícia aqui. Né? Eu pretendo introduzir já o Kanban na próxima aula. Então a gente vai, além de ter, né, essa questão das tags, a questão do follow-up, a gente vai ter também o nosso Kanban. Então a gente vai criar o card no Kanban, a gente vai colocar lá, vai mover ele de etapa, né? Então a gente vai criar ali alguma estrutura comercial e a gente, no Kanban também já dá para a gente ter uma noção de como que a gente consegue visualizar esses nossos leads, em que etapa do nosso funil comercial ele se encontra ali, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Um abraço!